Vitória estava sentada no velho sofá, imóvel, encarando um ponto qualquer no vazio. Era como se, naquela ausência de som, pudesse encontrar alguma resposta. Do lado de fora, o calor da periferia carioca vibrava no asfalto, mas dentro do apartamento havia apenas silêncio. Um silêncio denso, quase sufocante. Nem os passos dos filhos, nem o barulho da televisão conseguiam furar aquela sensação de que tudo tinha parado. A casa ainda estava de pé, mas algo dentro dela havia ruído. Vitória sentia no fundo do peito que ela mesma estava desmoronando. Não de uma vez, mas dia após dia, em silêncio, sozinha. Foi há quase 10 anos que Renato, seu marido, a convenceu a largar o trabalho. Disse que uma mulher decente cuida da casa, disse que bastava o salário dele. Disse que economizar fazia parte da virtude feminina. E Vitória acreditou. Ela se dedicou, se escondeu, se anulou. Preparava pratos elaborados com ingredientes baratos, costurava as roupas dos filhos à noite, sorria nas reuniões da escola como se estivesse tudo certo. Mas dentro dela, a escassez era constante, de dinheiro, de atenção, de reconhecimento. Renato chegava cada vez mais tarde. Às vezes nem dormia em casa. Dizia que era por causa do trabalho. Vitória queria acreditar, porque acreditar era menos doloroso do que desconfiar. Começou a fazer traduções, escondida, de madrugada, enquanto os meninos dormiam. Só assim conseguia manter as contas em dia. Mas nunca contou a Renato, porque sabia o que ele diria. Sempre que algo escapava do seu controle, ele jogava nela a culpa, com palavras cortantes e frias. 3 meses antes daquele dia, a situação piorou. O pouco que Renato já dava diminuiu ainda mais. A cada semana era como se ele testasse até onde Vitória conseguiria aguentar. A comida era contada, as roupas dos meninos remendadas, a dignidade escorrendo pelas rachaduras do lar. Certa manhã, após mais uma noite mal dormida, Vitória encontrou um recibo caído do casaco dele. Era de uma joalheria, uma corrente de ouro, comprada recentemente. O valor era alto, e ela soube, sem sombra de dúvida, que aquele presente não era para ela. Ela, que nunca ganhou sequer um par de brincos. Renato dizia que joias eram futilidade. Mas agora, comprava ouro escondido. Vitória sentou no chão. Não chorou, não gritou, mas por dentro algo se quebrou com violência. Como se uma porta tivesse se fechado para sempre. E naquela ruptura surgiu uma clareza absoluta. Ela entendeu que o amor havia acabado muito antes daquele recibo cair. No dia seguinte, preparou 2 malas. Dobrava cada roupa como se dobrasse um pedaço da própria história. Colocou tudo ao lado da porta. Quando Renato chegou à noite, esperava a mesma rotina de sempre. Comida pronta, silêncio, submissão. Mas encontrou as malas. E encontrou Vitória em pé, firme, silenciosa, imóvel como uma rocha. Ela não disse nada, e dessa vez não precisava. Renato saiu, e Vitória permaneceu. Pela primeira vez, não como sombra, mas como alguém que havia finalmente escolhido a si mesma. Os dias seguintes pareceram não ter som. Vitória andava pela casa como um fantasma, cuidava dos filhos, limpava o que precisava, respondia com acenos de cabeça. Por dentro, algo nela permanecia imóvel, como se estivesse trancada num quarto escuro sem janelas. Ela sabia que os meninos sentiam.
Lucas e Caio andavam de meias pela sala, cochichavam, evitavam brigas. Até os brinquedos ficaram mais silenciosos. Ela queria reagir, queria gritar, quebrar pratos, sair correndo sem rumo, mas o corpo não obedecia, a alma também não. Tudo parecia coberto por uma névoa espessa de tristeza. Foi numa dessas manhãs, em que tudo parecia igual às outras, que Lucas perguntou pela jaqueta. Tinha rasgado e as tachinhas todas haviam se soltado. Aquela pergunta simples, e agora, mãe? Funcionou como um estalo dentro dela. Vitória sentiu o ar nos pulmões. Pela primeira vez em semanas, sentiu que precisava tomar uma decisão. Porque ela não podia afundar, não por ele, não por Renato, e principalmente não com os filhos assistindo. Colocou a bolsa no ombro e saiu de casa. O sol estava alto e cruel. Cada passo pela escada do prédio parecia um esforço. Mas no terceiro andar uma voz familiar interrompeu seus pensamentos. Dona Lourdes estava parada à porta, com aquele jeito de quem sempre sabia mais do que dizia. Era a vizinha antiga, viúva, aposentada, vivia sozinha. Antes sempre passava para trazer pão, contar uma fofoca, emprestar açúcar. Mas há tempos Vitória a evitava. Vergonha, talvez, ou só o peso de fingir que estava tudo bem. Mas naquele dia ela não resistiu. Sentia-se tão frágil, tão exausta. E quando Dona Lourdes ofereceu um chá, Vitória apenas assentiu com a cabeça e entrou. Na sala escura, com a TV em volume baixo, Vitória sentou-se na poltrona encapada de crochê. As mãos tremiam. Dona Lourdes não fez perguntas. Apenas foi até o quarto e voltou com um envelope amassado. Colocou em cima da mesa. Disse que era dinheiro, que tinha guardado para o próprio enterro, mas que não pretendia morrer tão cedo e que Vitória precisava mais. Disse que não precisava agradecer, só prometer que quando se reerguesse, devolveria. Sem pressa. Vitória não sabia o que dizer. As lágrimas não caíram, mas algo dentro dela desatou. Agradeceu com o olhar. Levantou-se e saiu antes que os comércios fechassem. Na calçada, pela primeira vez em muito tempo, o mundo parecia ter cor. O sol ainda não tinha subido completamente, mas Vitória já estava em pé. Quase não dormira naquela noite. A ansiedade apertava o estômago e o coração batia como se ela fosse cometer uma ousadia imperdoável. Escolheu a melhor roupa do armário, um conjunto discreto, mas bem passado. Passou um pouco de maquiagem e arrumou o cabelo. Ao olhar-se no espelho, mal se reconheceu. Parecia viva. Quando saiu do quarto, encontrou os filhos já acordados. Lucas arregalou os olhos, surpreso. Caio sorriu, encantado. E naquele breve momento, ela sentiu algo que não sentia há meses: orgulho. Pela primeira vez, não por estar resistindo, mas por estar avançando. Pegou o ônibus rumo ao bairro empresarial. O caminho era longo, o corpo balançava nas curvas da estrada, mas a mente estava focada. Ela sabia o que queria e queria mais do que sobreviver. A empresa ficava num prédio moderno, com recepção de vidro e ar-condicionado gelado demais. Vitória apertava os dedos uns contra os outros, tentando disfarçar o nervosismo. O nome da entrevistadora era Fernanda. Ela era diretora de uma startup de traduções técnicas, um negócio jovem, mas em rápido crescimento. O salário oferecido era muito acima da média, mas havia uma exigência: disponibilidade para horas extras. Fernanda veio pessoalmente buscá-la na recepção. Olhar firme, postura elegante, uma presença que impunha respeito. Vitória se sentiu por um instante fora do lugar, como se estivesse invadindo um território que não lhe pertencia, mas respirou fundo e entrou. A conversa durou pouco mais de meia hora. Fernanda foi direta, objetiva. Fez perguntas técnicas, analisou amostras de tradução, quis saber da experiência. Vitória respondeu com calma, segurança e, a cada nova resposta, sentia-se mais inteira. Era como se, com cada frase, ela recuperasse uma parte de si que havia se calado por muito tempo.
Em determinado momento, Fernanda comentou sobre a lacuna no currículo de Vitória, um espaço de quase 10 anos. Vitória apenas assentiu, explicando que havia se dedicado à casa por escolha do marido, mas nunca deixara de traduzir. Fazia isso nas madrugadas, escondida, porque precisava manter a família em pé. Fernanda reagiu com um olhar indecifrável. Parecia surpresa, ou talvez apenas tocada por algo que não esperava encontrar naquela mulher tão discreta. Antes de sair, Vitória foi avisada de que começaria na segunda-feira. Saiu do prédio com um papel na mão e uma sensação nova no peito: leveza. Pela primeira vez em muitos anos, ela caminhava de volta para casa não como esposa abandonada, nem como mãe exausta, mas como mulher contratada, capaz, livre. O primeiro dia de trabalho tinha sido mais leve do que Vitória esperava. Apesar da tensão inicial, ela se adaptou rápido. As tarefas eram exigentes, mas familiares. E Fernanda, surpreendentemente, mostrava-se gentil, elogiosa, sempre atenta aos detalhes. Vitória saiu da empresa no fim da tarde com os ombros mais erguidos, como se o mundo estivesse um pouco mais em equilíbrio. Quando atravessava a rua em direção ao ponto de ônibus, ouviu vozes conhecidas, vozes que a fizeram parar de imediato. O tom era elevado, o clima tenso. Ela se virou devagar e então viu. Renato estava ali, em pé, na calçada em frente ao prédio da empresa, discutindo com Fernanda. Os braços dele se moviam em gestos amplos, a testa franzida. A expressão dela era dura, contida, como quem já tinha escutado demais. Vitória não conseguiu se mover, o corpo congelado, mas os sentidos em alerta. As palavras dele chegaram como estilhaços. Reclamava. Dizia que tinha abandonado tudo por ela, que merecia mais compreensão, que estava sendo injustiçado. Repetia frases que Vitória conhecia bem, palavras que um dia tinham feito dela prisioneira. E então veio o golpe final. Ele dizia que a ex-mulher exigia demais, que drenava suas finanças, que usava os filhos como escudo. Vitória sentiu as mãos tremerem. O sangue pulsava nas têmporas. Aquilo era mentira, fria, descarada. Num gesto quase automático, ela caminhou até eles. Seus passos firmes ecoavam no chão. Fernanda a viu primeiro. O olhar da diretora mudou, não de surpresa, mas de confirmação. Renato se virou, pálido, o rosto perdido, os olhos correndo de um lado para o outro, como se buscasse uma saída. Vitória não disse nada, apenas permaneceu ali, presente, inteira. E era isso que mais o abalava, o fato de que ela já não era quem ele pensava controlar. Fernanda quebrou o silêncio com poucas palavras. Disse a Renato que sabia de tudo, que ele nunca a havia ajudado financeiramente, que era um homem pequeno, coberto por mentiras grandes. Ele tentou reagir, mas agora a voz tremia. Vitória o observava como quem finalmente enxerga o que sempre esteve diante dos olhos. Um homem que não era nem metade do que fingia ser. Pela primeira vez ela sentiu pena, mas era uma pena sem apego, sem dor. Renato então virou-se para ela com um olhar que misturava raiva e desespero. Tentou recuperar o controle, tentou humilhá-la mais uma vez. Mas tudo que recebeu foi silêncio. Fernanda abriu a porta do carro e ofereceu carona. Vitória entrou, ainda sem dizer uma única palavra. Enquanto o carro se afastava, olhou pelo retrovisor e viu Renato parado no meio da calçada, os ombros caídos, os punhos fechadios. E naquele momento Vitória soube. Não era ele quem tinha ido embora.
Era ela quem, enfim, tinha se libertado. O carro avançava lentamente pelas ruas do bairro, mas o silêncio dentro dele parecia mais denso que o trânsito. Vitória olhava pela janela, os olhos fixos em nada. Fernanda dirigia com atenção, as mãos firmes no volante. Nenhuma das duas falava, mas havia algo naquele silêncio que não doía. Era um silêncio de quem sabia que, em breve, algo precisaria ser dito. Fernanda foi a primeira a quebrar o ar. Sua voz soou calma, mas com uma honestidade que não pedia desculpas. Contou que já sabia, desde o início, que tinha ligado os pontos quando viu o nome de Vitória nos documentos da contratação. E mesmo assim, decidiu dar uma chance, porque queria conhecer a mulher por trás da história que ouvia há anos de Renato. Vitória permaneceu em silêncio, mas sentiu algo dentro dela amolecer. Não por culpa, nem por vergonha, mas por alívio. Pela primeira vez, alguém via tudo e ainda assim não virava o rosto. Fernanda parou o carro numa rua tranquila, cheia de árvores baixas e janelas abertas. Virou-se levemente no banco e disse que não havia se enganado, que Renato era exatamente o que Vitória descrevia sem usar palavras. Um homem que escondia egoísmo atrás de boas intenções, que mentia com voz doce, que manipulava com gestos de afeto. Disse também que compreendia se Vitória quisesse sair da empresa, que não haveria mágoas, que se quisesse recomeçar em outro lugar, ela mesma daria as melhores recomendações. Mas se quisesse ficar, seria muito bem-vinda. Vitória sorriu. Foi um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas verdadeiro. Disse, com os olhos e com o corpo, que ficaria, que ali, pela primeira vez em muito tempo, sentia-se respeitada e livre. A conversa entre elas durou poucos minutos, mas teve a profundidade de uma vida inteira. Eram duas mulheres, diferentes em histórias, mas iguais na dor de terem confiado no mesmo homem, e agora, juntas, livres dele. Quando o carro parou em frente ao prédio, os meninos já estavam em casa. Vitória agradeceu pela carona e desceu. Mas antes de fechar a porta, olhou nos olhos de Fernanda e agradeceu, não só pela vaga, não só pela confiança, mas por ter escancarado aquilo que ela mesma ainda não tinha tido coragem de nomear. Que Renata era o passado e que ela, Vitória, era o futuro. Subiu as escadas devagar, sentindo cada degrau como uma conquista. O cansaço nos ombros agora tinha outro peso, o de quem carrega a própria história e não mais a de outra pessoa. A noite tinha começado como qualquer outra. A luz da cozinha estava acesa, os meninos terminavam o dever de casa na mesa e Vitória separava ingredientes para o jantar. Estava cansada, mas era um cansaço bom, de quem produziu, viveu, foi útil. Sentia-se presente. Sentia-se em casa, enfim. Foi então que ouviu o barulho na porta. Um som que não escutava havia semanas, mas que seu corpo reconheceu de imediato. Renato entrou no apartamento como se nada tivesse acontecido, como se ainda fosse o dono daquele espaço, como se seu lugar estivesse reservado, intacto. Os meninos pararam. Lucas se levantou instintivamente. Caio olhou para a mãe, confuso. Vitória caminhou até a sala com passos lentos, controlados. O coração batia firme, mas ela já não era a mesma mulher de semanas atrás. Estava inteira, estava lúcida. Renato falava como se estivesse concedendo um favor. Dizia que pensou melhor, que iria voltar, que tudo poderia se ajeitar. Falava como sempre falou, de cima,
como se bastasse sua decisão para que tudo voltasse a girar ao seu redor. Vitória permaneceu em pé, olhando para ele com serenidade. Não havia raiva, nem dor. Havia uma clareza tão grande que até o ar parecia mais leve. Ela não discutiu, não gritou, apenas respondeu com presença. Disse que ele estava enganado, que ninguém o havia chamado de volta, que ali, agora, era um lar, e que ele já não fazia parte disso. Disse que ela e os filhos estavam bem, muito melhor, na verdade. Renato tentou reagir, disse que ela se arrependeria, que estava cometendo um erro, mas as palavras pareciam bater numa parede invisível. Vitória já não era acessível às chantagens dele. Lucas se aproximou devagar. Colocou a mão no ombro do irmão e o levou para o quarto. Como quem entende que certos ciclos precisam terminar em silêncio. Vitória observou com gratidão. Seus filhos estavam crescendo e aprendendo o que é dignidade. Renato saiu com o rosto contraído, o queixo erguido, tentando salvar a própria vaidade. Mas a porta se fechou atrás dele, com um som diferente. Não de fim, mas de começo. Vitória respirou fundo, caminhou até o quarto dos filhos. Bateu de leve na porta. Disse que podiam sair, que estava tudo bem, que agora, finalmente, era só eles. E isso bastava. Sorriu ao ver os rostos dos meninos iluminarem, e então teve uma ideia. Disse que naquela noite fariam um jantar especial. Iriam comprar um bolo, convidar Dona Lourdes e também Fernanda. Caio gritou: "Festa!" Lucas correu até ela e a abraçou. Vitória riu, um riso limpo, cheio, que ecoou pela casa como se abrisse as janelas para o mundo. Era só uma noite comum, mas para ela era o primeiro verdadeiro dia de liberdade. O sol da manhã invadia a cozinha com delicadeza. Os raios atravessavam a cortina de renda, desenhando padrões na mesa onde Caio tomava leite com achocolatado, e Lucas lia em silêncio. Vitória cortava frutas com calma, vestida com a camisa branca que gostava de usar nos fins de semana. A casa estava em silêncio, mas agora um silêncio leve, que aquecia. Fazia pouco mais de um mês desde que tudo tinha virado. Desde que o mundo, que antes parecia ruir, passara a se reorganizar de outro jeito. Vitória não sentia mais aquele aperto no peito ao acordar. A cama não era mais pesada. O corpo não resistia mais ao movimento. Algo nela havia se reorganizado, como se, enfim, estivesse habitando a própria vida. A empresa estava fluindo bem, os colegas a respeitavam, Fernanda confiava nela e o trabalho a fazia sentir-se útil. Não apenas como profissional, mas como pessoa. Seus textos voltaram a ter brilho, as palavras deslizavam com firmeza. A cada projeto finalizado, sentia-se mais forte. Os meninos também pareciam florescer. As notas de Lucas melhoraram, Caio passou a desenhar com mais frequência. E o mais surpreendente, os dois começaram a se abraçar sem vergonha, como se o medo tivesse ido embora junto com o pai. Vitória não se esquecia do passado, mas já não doía. Agora lembrava com a distância necessária para entender, para perdoar a si mesma, não por ter ficado tanto tempo, mas por ter demorado tanto a escolher a si. Aos poucos, começou a colocar livros antigos de volta na estante. Aqueles que escondeu por anos, por acharem inúteis. Voltou a ouvir músicas que gostava, a usar perfume mesmo sem sair de casa. Fez as pazes com o espelho.
No último sábado, levou os meninos ao parque. Deitou na grama, observou o céu e deixou-se ficar ali, sem celular, sem relógio, sem medo. Só o céu azul, os risos dos filhos e o som dos galhos dançando com o vento. Naquela noite, escreveu no diário pela primeira vez em muito tempo. Não pediu nada, não desabafou, apenas escreveu uma frase: Hoje eu vivi. Era o começo de uma vida em que o tempo já não era espera, era presença. Vitória não precisava mais de grandes vitórias, apenas de continuidade. E era exatamente isso que agora ela tinha. Era uma tarde de calor denso, daquelas em que até o vento parece cansado. Vitória havia saído mais cedo do trabalho para buscar um documento na papelaria do bairro. Vestia uma saia leve, cabelos presos, bolsa no ombro. O sol batia forte nas costas e os pensamentos vagavam por coisas simples. O que fazer para o jantar, se os meninos já teriam terminado o dever? Ao dobrar a esquina da praça, seus olhos encontraram uma figura parada ao lado de uma banca de jornal. O corpo reconheceu antes da mente. Era ele, Renato. Estava mais magro, os cabelos um pouco mais grisalhos, mas o mesmo olhar inquieto. Não a viu de imediato. Estava concentrado no celular, parecendo impaciente. Quando finalmente levantou os olhos, congelou. E por um instante, tudo pareceu se suspender. O ar, o tempo, o ruído da cidade. Vitória parou, mas não por medo, nem por saudade. Parou por respeito à própria história, por tudo que havia suportado, por tudo que havia superado. Renato tentou disfarçar a surpresa, endireitou os ombros, forçou um meio sorriso. Esperava talvez hesitação, esperava mágoa, esperava algo, mas não encontrou nada daquilo. Vitória se aproximou com passos calmos. Havia firmeza no olhar, uma muralha invisível entre os dois. Não havia mágoa, mas também não havia abertura. Renato disse algo, frases soltas, uma tentativa de conversar, talvez de medir terreno, talvez de provocar. Vitória ouviu, como quem escuta barulho de rua, percebe, mas não se deixa afetar. Ele mencionou os filhos, comentou que sente falta, que as coisas não foram como ele imaginava, mas não pediu desculpas, nem reconheceu. Só dançava em torno do que jamais teve coragem de encarar. Vitória respondeu com poucos gestos, um aceno leve, um olhar firme e um silêncio que dizia tudo: Você não tem mais poder aqui. Quando ele percebeu que não haveria abertura, a máscara caiu. O tom de voz mudou. Voltou a ser quem sempre foi, acusador, manipulador, fraco na alma. Disse que ela mudara, que estava arrogante, que os filhos um dia entenderiam a verdade. Vitória o olhou uma última vez e, com toda a tranquilidade do mundo, virou as costas. Não havia mais o que dizer. Às vezes, a maior resposta é ir embora inteira. Continuou seu caminho até a papelaria, pegou o documento, sorriu discretamente para a atendente. E quando voltou para casa, encontrou Caio fazendo desenhos e Lucas explicando matemática para Dona Lourdes na varanda. Sentou com eles, pegou uma folha em branco e começou a desenhar. Era isso, era ali. E nada mais a tiraria daquele lugar. O cheiro de alho dourado invadia a casa. A cozinha vibrava em calor e movimento. Vitória mexia a panela com ritmo, cantarolando baixinho uma música da infância. Caio descascava tomates com cuidado, como ela havia ensinado. Lucas ajeitava os pratos na mesa, fazendo graça com os guardanapos. Era sexta-feira, e naquela sexta haveria festa. Não uma festa comum. Não havia balões, nem música alta, mas algo dentro daquele lar estava em festa.
um motivo que não se explicava com palavras. Era como se todos soubessem que, por alguma razão, aquele jantar era mais do que um jantar. Vitória havia comprado um bolo simples, de chocolate, o favorito dos meninos. Separou os copos mais bonitos guardados há anos para ocasiões especiais. Aquela era uma. Especial. Totalmente especial. Dona Lourdes foi a primeira a chegar. Trazia um pote com farofa e os olhos úmidos de emoção. Abraçou os meninos com aquele carinho de avó emprestada e beijou Vitória na testa sem dizer nada. Era o jeito dela, dizia tudo no silêncio. Logo depois, a campainha tocou novamente. Fernanda. Um vestido discreto, um sorriso largo, uma garrafa de vinho nas mãos. Estava nervosa, dava para perceber. Mas quando viu os meninos correndo para abraçá-la, relaxou, riu e entrou. A mesa foi se enchendo de pratos, de histórias, de risos. Falaram de tudo, do trabalho, da escola, do calor, das novelas, dos sonhos. Riram alto, comeram com prazer. Brindaram com suco, com vinho, com olhos brilhando. Em certo momento, os meninos foram para o quarto, deixando as 3 mulheres sozinhas na sala. A luz estava baixa. A janela aberta deixava entrar a brisa do início da noite. E ali, naquela mesa com farelos de bolo e xícaras vazias, algo se selou. Eram 3 mulheres que, em tempos diferentes, haviam acreditado num homem que só sabia receber. 3 mulheres que aprenderam cada uma à sua maneira a colocar limite, que disseram não, que renasceram. Dona Lourdes falou de sua juventude, de quando também foi deixada grávida com 2 filhos pequenos. Fernanda contou de como acreditou demais em alguém que usava meias palavras como armas. Vitória ouviu tudo em silêncio, com um nó no peito. Mas um nó bom, de pertencimento. Em algum momento, alguém colocou música. Uma antiga, com voz feminina, forte, como um grito e um sussurro ao mesmo tempo. E as 3 se olharam. E sorriram. Um sorriso que dizia: sobrevivemos. A noite terminou com abraços longos, olhos marejados e uma certeza partilhada. Nenhuma delas voltaria a ser quem foi. E isso era, talvez, a maior vitória. Quando tudo se acalmou e os meninos já dormiam, Vitória ficou parada na cozinha, olhando a mesa agora vazia. E naquele silêncio, sentiu uma paz que nunca tinha sentido antes. Não era o fim de uma história, era o início de outra, escrita por ela, cercada de gente que ficava, que somava, que não fazia do amor uma prisão. Era domingo. Um daqueles dias em que a cidade parecia suspensa no tempo. O sol entrava pela janela da sala, iluminando os móveis simples com um brilho suave. A chaleira apitava devagar e Vitória, ainda de pijama, preparava café com calma. Havia silêncio, mas não era solidão, era presença. Os meninos dormiam um pouco mais. A casa, embora pequena, parecia maior agora, talvez porque não estivesse mais carregada de medo. Ela se sentou no sofá, com a xícara quente entre as mãos, as unhas pintadas de uma cor clara, o cabelo preso de qualquer jeito, o rosto limpo, leve. Olhou ao redor. Os desenhos de Caio na parede, o caderno de matemática de Lucas aberto na mesa, a planta que finalmente havia vingado na janela. Tudo aquilo era pequeno, mas era dela. Lembrou-se de como tudo começou, dos dias em que o sofá era cativeiro, em que o som da chave na porta provocava um frio na espinha, em que ela pedia desculpas por respirar errado.
Lembrou das madrugadas digitando traduções no escuro, do aperto no peito ao fazer contas com R$ 5. Mas agora, tudo isso era outra vida, não apagada, mas integrada, como cicatriz que já não dói, mas ensina. Pensou em Renato. Fazia semanas que não ouvia falar dele. Talvez estivesse com outra, talvez sozinho, talvez tentando reescrever a história em que sempre foi a vítima. Mas aquilo já não importava, porque ela não precisava de explicações, nem de desculpas, nem de justiça. O tempo cuidou de colocar tudo no lugar. A campainha tocou. Era Fernanda com um pote de pão de queijo ainda quente. Logo depois, Dona Lourdes apareceu, trazendo bolinhos de chuva. Os meninos acordaram com o cheiro. Em minutos a sala estava cheia de risos, farelos e vozes entrelaçadas. Aquela cena, tão comum, era o final perfeito de uma história que um dia foi dor. Vitória sorriu, olhando ao redor, não porque a vida estivesse perfeita, mas porque, pela primeira vez, ela estava inteira dentro dela. E era isso que ela queria dizer ao mundo, se o mundo lhe perguntasse: Eu voltei, mas dessa vez, voltei para mim.